Você já iniciou a elaboração do seu plano de desenvolvimento profissional? Olá, eu sou Camila Córdova e hoje eu vim aqui para te ensinar, te dar os caminhos para a montagem e elaboração do seu plano de desenvolvimento profissional. Olá, pessoal! Nessa semana, nós resolvemos compartilhar com vocês a palestra de encerramento do evento do Dia do Técnico em Nutrição promovida pelo CRN1. Essa palestra foi uma palestra intitulada Ampliando o meu desenvolvimento profissional como técnico em nutrição e dietética. Nessa palestra, eu trouxe um pouco sobre o conceito de desenvolvimento profissional, trouxe um modelo de desenvolvimento profissional para você dar o seu pontapé inicial, falei um pouco da empregabilidade, falei um pouco sobre as questões emocionais, que são muito importantes, falei sobre as ações formais e as ações informais de aprendizagem. Então, nessa semana, nós resolvemos estar com vocês, ajudando vocês a ter condições de elaborar, de planejar o seu desenvolvimento profissional. Então eu convido a todos vocês a estarem conosco, a participar, a mandar seus questionamentos, a perguntar, porque a gente vai tentar responder da melhor forma possível, para que você tenha condições de construir o seu plano de desenvolvimento profissional. O IBT Nutri quer entregar para você muito mais do que você imagina. Então, curta essa palestra. Nós vamos também colocar no decorrer da semana os pedaços mais importantes para que vocês possam acompanhar e possam utilizar, praticar isso no dia a dia de vocês. Ampliando o meu desenvolvimento profissional como técnico em nutrição e dietética. E aí eu vou passar agora, né? Assim, eu penso que esse é um momento da gente também estar celebrando o Dia do Técnico em Nutrição. E eu fiquei muito feliz com a iniciativa do Conselho Federal de Nutricionistas, com esse video marketing, né? Do técnico em nutrição e dietética. A jornada de um técnico em nutrição e dietética é marcada pela prática, embasada em muito conhecimento. Estamos presentes em escolas, hospitais, hotéis e grandes indústrias de alimentos, sempre buscando oferecer qualidade e alimentos seguros para você. A formação do TND possibilita a atuação em muitas áreas da iniciativa privada, governamental e até terceiro setor. Uma trajetória de muitas conquistas que não para por aqui. Com aperfeiçoamento profissional, o TND vai longe. Realmente está indo muito longe. Eu comecei com técnico em nutrição e dietética em 2004, né? Hoje nós estamos aí em 2021 e quantos avanços a gente vê na profissão de técnico em nutrição e dietética. Então, para iniciar e para a gente tentar, para eu tentar mostrar um pouco para vocês, assim, um pouco sobre a Camila, falar sobre a Camila e se apresentar. Eu sou nutricionista, né, inscrita aqui do CRN1. Eu sou formadora de técnicos em nutrição há mais de 17 anos. Eu atuei no SENAC por 14 anos, né, na Escola Técnica de Planaltina de Saúde, pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Trabalhei também na ANS e por aí vai, né? Eu contribuí na elaboração da resolução do CFN 605, que é essa resolução hoje, né, que traz todas as atribuições do técnico em nutrição. Colaborei na atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, fui conselheira do CRN1, como eu já havia falado, de 2016 a 2019, e atualmente eu sou sócia do Instituto Brasileiro do Técnico em Nutrição, que é o IBT Nutri. Eu estou lá junto com a Karina Vale e com a Aline Diniz. Bem, pessoal, por que eu estou falando, por que eu vou falar aqui um pouco de mim, para que a gente possa tentar fazer essa identificação com o desenvolvimento profissional, né? Eu sempre, durante toda a minha carreira, né, eu me desenvolvi profissionalmente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição, numa organização que sempre pensou e priorizou desenvolver os seus funcionários. Então, eu tive essa oportunidade.
E lá no Senac eu fiz vários cursos, foram vários investimentos que a empresa realmente fez em mim. E eu pude crescer nessa carreira, né? Então, assim, eu hoje sou uma apaixonada pela educação profissional. Eu aprendi muito e aprendi ali a desenvolver competências profissionais. E digo para vocês que chegou um momento da minha vida que eu precisei cuidar um pouco da minha vida pessoal, do meu desenvolvimento pessoal também. E foi quando eu saí do Senac e resolvi crescer, né? Procurar outras atividades, outras formações. Fui estudar um pouco sobre inteligência emocional, fazer outros cursos na área de nutrição, abrir um consultório na área clínica, e comecei aí trabalhando e me desenvolvendo. E com isso, o que é legal é que, assim, entra aquela relutância que sempre ocorreu dentro de mim, né? Por um determinado momento, batia na minha porta o técnico em nutrição, né? E eu acabei entrando na escola técnica de Planaltina, depois na LS, e continuei esse trabalho, e assim, recebendo sempre o apoio dos alunos, e o pedido, assim, professora, a gente precisa de um ambiente que nós pudéssemos conversar entre os técnicos, algo que fosse especial para o técnico em nutrição. Né? E como foi uma coisa que eu me desenvolvi mesmo e eu comecei a investir nisso, né? E aí foi quando nasceu aí o IBT Nutri, de uma conversa, de uma ideia entre amigos de profissão, entre colegas de trabalho, e o IBT Nutri nasceu aí em abril. Hoje a gente tem 3 meses, né, de IBT Nutri, e eu considero que já estamos, assim, nós já estamos sendo considerados um sucesso, né, nesse sentido. Por quê? Porque não há nada voltado para o técnico em nutrição, que a gente hoje tem colocado em primeiro lugar, né? E no IBT Nutri, o técnico em nutrição está em primeiro lugar. Mas vamos lá, que a gente agora vai falar sobre esse desenvolvimento profissional. Então, o que eu pensei, né? Falei, bem, primeiro nós vamos trazer um pouco o entendimento sobre desenvolvimento profissional. Então, eu vou falar aqui de 3 pontos importantes dentro do desenvolvimento profissional. Então vamos lá, eu peço a vocês que vocês possam estar comigo, antenados em tudo que eu vou falar, porque à medida que vocês estiverem sentindo dúvida, vocês podem ir perguntando, participando, e a gente vai trocando aí essas experiências. Então, olha só, o primeiro ponto dentro do desenvolvimento profissional são processos de crescimento e amadurecimento. Então, assim, desenvolvimento profissional tem a ver com processos de crescimento. Então, eu cresço como profissional, eu amadureço como profissional. E aí eu me desenvolvo profissionalmente. Um outro ponto, então, eu vou crescer e eu vou amadurecer. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes, desenvolvimento de competências profissionais estão relacionadas ao desenvolvimento profissional. E por que esse desenvolvimento de competências profissionais tem toda a relação com o desenvolvimento profissional? Porque a gente sai da formação e muitas vezes a gente olha, porque enquanto eu estou ali naquele ambiente de formação, eu estou amparado. Eu tenho colegas, eu tenho professores, eu tenho a escola como um todo que me dá o apoio, e de repente eu me vejo só. E aí eu tenho que buscar, né? Buscar um emprego, buscar uma outra fase da minha vida. E aí eu começo a perceber que algumas competências que eu talvez deveria ter desenvolvido com mais ênfase estão um pouco falhas, existem algumas lacunas, enfim. Então, eu posso buscar dentro do meu desenvolvimento profissional preencher essas lacunas, procurar essas competências que eu não desenvolvi com tanta eficácia e buscar aperfeiçoar e desenvolver mais ainda. E eu falo isso porque, ainda mais nesse momento de pandemia, quantos e quantos alunos que estão estudando, que estão nas escolas, estão reclamando que não tem aula prática, que não tem estágio, enfim, estão se sentindo desamparados. Só que isso não pode ser motivo, né, para você parar e ficar reclamando da vida ou uma desculpa.
né? Isso, na verdade, tem que ser uma alavanca. Então, assim, se eu não tive, o que é que eu vou fazer? Beleza, então vamos passar para o próximo ponto do desenvolvimento profissional, que são ações formais e informais de aprendizagem. E aí eu vou falar dessas duas, conhecimentos, habilidades, atitude, ações formais e informais de aprendizagem. Quando a gente fala de ações formais e informais de aprendizagem, eu coloquei um ícone aqui que vocês estão vendo, né? Tem uma pessoa ali com a lupa, tem outra com o notebook, outra apontando, porque as ações formais, elas são ações estruturadas, elas são ações planejadas dentro do desenvolvimento profissional. Então, vamos pensar o seguinte, para eu me desenvolver, eu preciso me planejar? Sim, precisa se planejar. Eu preciso estruturar uma forma de desenvolvimento? Sim. Mas, Camila, o que eu vou fazer? Calma, eu tenho um plano. Eu vou te mostrar aqui um modelo de desenvolvimento profissional que pode estar te ajudando nesse momento. Então, esse momento agora dessa palestra, ela é tanto para aquelas pessoas que estão na formação e que daqui a pouco vão procurar um emprego, tanto também para aquelas pessoas que estão já aí em busca de um emprego, e também para aquelas pessoas que já estão trabalhando e que talvez não estão tão satisfeitas com a sua performance, com o seu desenvolvimento. Então, tá vendo que desenvolver-se profissionalmente tem a ver desde o momento da sua formação até o momento que você já está empregado. Então, nessas 3 fases abarca o desenvolvimento profissional. Então, eu falei de ações formais, que são planejadas e estruturadas. Agora eu vou falar para vocês de ações informais. As ações informais, ela tem a ver com o contexto social, né? O contexto social de aprendizagem. Então, é no momento que eu me relaciono com as pessoas, é no momento que eu encontro outros profissionais e que eu faço trocas, é no momento que eu observo alguém executando uma determinada atividade para que eu possa fazer igual, para que eu possa aprender. Então, existem várias ações informais. Agora, eu quero dizer para vocês que não adianta só a gente estar ali planejando e estruturando uma carreira em cima de cursos, se você não coloca em prática também ações informais. Então, toda essa palestra que eu estou trazendo aqui para vocês, ela está baseada em evidências científicas. E depois vocês vão receber o PDF de todos os artigos que me ajudaram a construir essa palestra. Por quê? Porque tudo isso aqui está dentro da psicologia organizacional, né? Um pouco do que se fala hoje, tanto em âmbito nacional quanto internacional, sobre desenvolvimento profissional. Então, vamos seguindo? E por que se desenvolver profissionalmente, né? Essa pergunta. Por que eu tenho que me desenvolver profissionalmente? Porque a cada dia que passa, a gente está vendo uma intensa competitividade. Então, uma intensa competitividade entre as empresas, porque, claro, né, elas querem ter faturamentos maiores, elas querem se destacar no mercado de trabalho, e então, por isso, eu tenho que me desenvolver, porque elas vão procurar, a cada dia que passa, ter os melhores profissionais, ter os profissionais dedicados, ter os profissionais que realmente entram na política organizacional dessa empresa, né? Eles buscam essa identidade com a organização da empresa. Então, vamos lá. E os profissionais também estão competindo. Só que é uma competição, não, né? Uma competição ali, eu sou melhor do que o outro. Essa competitividade, ela existe no momento que os profissionais buscam a cada dia se desenvolver, né? Então, melhorar, se aperfeiçoar, aprender, e aí vai. Então, vamos lá. E aí eu vou falar de 2 aspectos importantes dentro do desenvolvimento profissional. Primeiro, as questões educacionais. Então, estudar, aprender é importante? Com certeza. Né? Então, eu começo ali na minha formação, que foi o momento que eu fiz a escolha por um curso. Então, eu escolhi trabalhar com uma profissão de ensino médio, inicialmente. Né? Então, eu escolhi ser técnico em nutrição. Quantos técnicos em nutrição hoje
são nutricionistas ou estão fazendo curso de nutrição. E não tem nada errado nisso, né? Isso é desenvolvimento profissional. Então, eu tenho uma necessidade de aprender mais, de querer saber mais. Então, é por isso que muitos técnicos em nutrição acabam fazendo um curso de nutrição, né? E isso, a educação profissional vê como um passo de itinerário formativo. É o seu itinerário formativo. Então, você escolheu isso. Não tem nada errado nisso. Pelo contrário, nutricionistas que são técnicos em nutrição tende a se destacar ainda muito mais de uma forma prática, porque a educação profissional, ela trabalha muito a prática, e vocês sabem disso, né? Os professores não ficam ali perdendo muito tempo com muita teoria, vamos logo direto para a prática. Então, assim, isso acontece, né? E aí, vamos lá. Então, educação inicia com a formação, né? Desenvolvimento de competências, e quando eu falo em desenvolver competências, né? Eu preciso entender nesse universo de desenvolvimento de competências o que é de fato uma competência, o que é de fato uma atribuição do técnico em nutrição. Então eu busco, né? Eu busco cursos, eu busco formas de desenvolver essas competências que eu vejo que eu necessito. E aí eu me planejo, me organizo e adquiro, né? Então eu vou adquirir o quê? O conhecimento. Então, isso aqui são ações educacionais. Agora, eu tenho que pensar no momento que eu vou agir. Então, eu entrar em ação. Então, eu tenho que pensar nesse momento. Se eu já estou trabalhando no desempenho no meu trabalho, aonde hoje eu entrei um profissional X e hoje eu sou um profissional Y. Então, eu coloquei aqui um ícone com essa seta de crescimento, de desempenho no trabalho, né? E aí entra a questão da carreira, né? Porque aí você vai se desenvolvendo e você vai ampliando, né, o seu conhecimento e vai aumentando aí a sua carreira profissional, alavancando a sua carreira profissional. E aí entra também no ponto da empregabilidade. E eu vou falar desses dois pontos, de empregabilidade e carreira, porque eu vejo que é muito importante. Então, o que de fato é empregabilidade? Empregabilidade é o conjunto de competências e habilidades necessárias para o técnico em nutrição e dietética conquistar e manter um trabalho ou emprego. Quem olha a palavra empregabilidade já pensa assim: a empregabilidade tem a ver com conseguir um emprego. Não é só conseguir um emprego. Empregabilidade tem a ver com conseguir um emprego e manter o seu emprego. Porque se você, de fato, não demonstra competência, eficácia, se você não soma na empresa, para onde você vai? Infelizmente, para a rua. E aí você não consegue manter o seu emprego. E aí eu tô falando de empregabilidade, eu vou dar alguns exemplos, porque assim, nós lá no IBT Nutri, a gente tem recebido muitos relatos de técnicos em nutrição. Hoje mesmo eu acabei de assistir, né, uma live, quem teve a oportunidade, com o pessoal da Associação Gaúcha de Nutrição, o CRN2, né, em parceria com o CRN2. Então, tinha uma técnica em nutrição, se eu não me engano, Janaína, o nome dela, não sei se ela está me assistindo aqui, mas ela falou sobre empreendedorismo, né? E ela falou que quando ela saiu do emprego, do curso, ela não tinha experiência. E a primeira coisa que ela foi buscar foi um estágio que ela pudesse colocar em prática. Muitos agora que estão na pandemia, levantem a mão e busquem, né, um estágio, mesmo sem remuneração, para que você tenha a oportunidade de aprender, né? Porque ali você vai estar ganhando. Então é isso, e ela falando e colocando tudo que ela conquistou, e hoje ela é empreendedora. Ela decidiu abrir uma empresa na área de confeitaria e é uma empreendedora, uma técnica em nutrição empreendedora. Legal, né, gente? Então vamos passar aqui. Na carreira, a maneira pelo qual o técnico em nutrição gerencia a sua carreira, o seu progresso dentro ou fora das organizações. E isso a gente tem que pensar tanto em âmbito privado quanto em âmbito público. A gente tem muitas empresas privadas que têm essa organização de carreira, né? Então, assim, fazer com que o profissional entre num determinado nível e alcance outros níveis dentro da sua carreira profissional. Então,
pensar e gerenciar a sua carreira é fundamental, né? Um progresso. Eu estou gerenciando o meu progresso. E eu posso gerenciar o meu progresso fora ou dentro, eu não preciso estar dentro de uma organização, ou pública ou privada. Eu também posso gerenciar a minha carreira se eu decidir hoje ser um profissional autônomo, que é o que aconteceu com a Janaína. Então, isso é legal. Um outro exemplo que a Aline no BT Nutri conheceu uma técnica que ela achou muito interessante, ela veio para Brasília, de um outro estado, ela se colocou à disposição numa empresa de panificação, se eu não me engano, de bolos, enfim, e ela de alimentos especiais, e ela se colocou à disposição ali para trabalhar como estagiária, e ela movimentou tanto aquele ambiente de trabalho que o dono da empresa, ele olhou e depois de um determinado momento, né, porque ela já estava contribuindo, trazendo muitas coisas positivas para a empresa, e ele a convidou para ser sócia da empresa. Olha só, gente, que legal. Então, assim, você tá vendo? Então, assim, é a maneira pelo qual você vai gerenciar a sua carreira e o seu progresso, dentro ou fora das organizações. Vamos lá, então. Bem, agora nós chegamos aqui um pouco no ápice, né, dessa palestra, porque eu trouxe para vocês uma autora que é a única que desenvolveu nacionalmente um modelo de desenvolvimento profissional, que é a Luciana Mourão, e eu compartilho com vocês aí o artigo dela de 2018, e ela desenvolveu esse modelo de desenvolvimento profissional. E aí vamos, né, eu vou falando ponto a ponto, se vocês quiserem aí anotarem alguma coisa, eu vou falando cada um deles, porque isso aqui é importante. Então, olha só, vamos lá. Você quer se desenvolver profissionalmente, né? Então, vamos seguir, vamos pensar assim, existe um modelo padrão? Olha, que eu estou falando de algo baseado em evidências científicas, de algo que é utilizado hoje na psicologia organizacional, esses psicólogos que trabalham com recursos humanos, enfim, como é que você faz para se desenvolver profissionalmente? Primeiro ponto. O primeiro ponto se refere ao seu objetivo almejado. Qual é o seu objetivo? Você já parou para pensar? Ou você saiu do seu curso de formação e falou assim, o que apareceu, tô dentro, né? Então, assim, será que você pensou qual seria o seu objetivo? Com o que você gostaria de trabalhar? Então, o primeiro ponto é o objetivo almejado. O segundo ponto diz respeito à análise de competências. Ora, se você escolher um objetivo, agora o que você tem que fazer? Será que você sabe, a partir desse objetivo, quais as competências que você precisa ter desenvolvidas para atingir aquele objetivo? E aí eu coloquei essa cabeça aqui, né? Essa pessoa que está pensando com essa interrogação. Ah, eu desenvolvi isso. Ah, isso aqui eu não desenvolvi. Então é importante eu fazer essa reflexão. Beleza, vamos passar para frente que eu ainda vou falar de cada um deles separadamente. Depois, dentro do modelo, a gente tem as ações. Entenda, eu coloquei em primeiro lugar o meu objetivo. Segundo, eu fiz uma análise das competências. Eu vi que algumas eu consigo fazer, outras não. Beleza? Então, o que eu vou estabelecer? Ações para minha aprendizagem. Se eu tenho um objetivo ao qual nem todas as competências eu desenvolvi, então o que eu vou ter que aprender? Então, é isso. E eu vou buscar formas de aprender, de desenvolver aquelas competências. Então, formas que podem ser ações formais, planejadas, estruturadas ou ações informais. Vamos passar para frente? Beleza, então eu tenho um objetivo, eu analisei as competências que faltavam, eu parti para as ações de aprendizagem. E agora, é igual a gente faz, né? Quando é professor que está ali, você ensina e depois você vai ter que saber se a pessoa realmente aprendeu. Então, eu passo para uma fase dentro do modelo que é a identificação de progressos. Então, identificação de progressos. Será? Eu tenho que ter indicadores. Será que eu consegui atingir aquela competência? Será que eu estou pronto para atingir o meu objetivo? Bora partir aqui
de ponto a ponto. Bem, quando eu falo de objetivo almejado, olha que eu estou dentro, voltando. Para quem está entrando agora, eu estou dentro do modelo de desenvolvimento profissional, que foi proposto por Luciana Mourão, uma psicóloga organizacional. Então, olha só, objetivo almejado, esse é o primeiro ponto dentro do desenvolvimento profissional. Eu vou pensar em identidade profissional. Então, você tem que gostar do que você faz, você tem que buscar coisas que têm a ver com você. Você tem que criar essa identidade para você. Por isso que beleza, então vamos lá. Então, quando eu falei em objetivo almejado, seria identidade profissional. Então, eu tenho que ter essa identidade, eu tenho que buscar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que tem a ver comigo, né? Então, isso é legal. E aí eu tenho também que buscar empresas que pensam como eu penso. Eu achei tão legal. Nós tivemos uma live no IBT Nutri com a Ana Paula, de São Paulo, né, que trabalha hoje numa empresa que é 100% vegana, né, e ela, inclusive, curso de meio ambiente, técnica de meio ambiente, se eu não me engano, ela tem. Então, assim, buscou desenvolver tantas competências e se identificou com aquilo, porque era algo que ela gostava de fazer. Então, assim, mas o que eu gosto não tem oportunidade. Tem, gente. Não falta oportunidade para ninguém. Né? A gente só precisa estar antenado, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí eu tenho que pensar nas perspectivas futuras. Às vezes, o seu hoje, ele não é tão favorável, mas o seu amanhã pode ser, e você pode construir isso. Então, essas perspectivas futuras são importantes. Aonde você, técnico em nutrição, quer chegar? Essa pergunta que você tem que fazer para você hoje. Então, vamos lá. Beleza. Análise de competência. Dentro do modelo de desenvolvimento profissional, a gente tem que entender primeiro o que é. Para analisar as competências, eu tenho que saber o que é uma competência. Porque a gente fala em competência, a pessoa relaciona com competente, aquela pessoa que sabe fazer, que trabalha bem, mas vamos entender o que é competência. E eu trouxe aqui o conceito operacional de competência, que eu aprendi no Senac e que até hoje eu levo esse conceito de competência, porque eu vejo que, de fato, é um conceito que traz a informação. Então, competência é uma ação / fazer. Então, tá vendo que competência tem a ver com agir. Uma ação / fazer profissional. Se você está fazendo, ela é observável. Se é uma ação, eu consigo observar. E se você está fazendo, enquanto profissional, uma atividade, uma atribuição, você pode, em cima daquela atribuição, dar mais luz àquela atividade. Usar o seu modo criativo. Porque o seu modo criativo vai fazer com que você mobilize e articule o quê? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E no meio internacional fala muito sobre isso, porque assim, às vezes as pessoas focam ali no especialista, eu sou especialista nisso, eu só sei disso, mas clínica, por exemplo, eu sou da clínica, mas quantos conhecimentos de produção eu tenho que ter no momento que eu estou desenvolvendo uma determinada habilidade, uma determinada atividade, para mobilizar, para articular conhecimentos, habilidades e atitudes e atingir a minha competência. E olha só, esse fazer profissional, ele permite um desenvolvimento contínuo. Por que a gente tem uma diversidade? Outro dia eu fiz um vídeo sobre dietas hospitalares. E fazendo uma pesquisa com vários técnicos em nutrição, a gente tem uma diversidade de dietas hospitalares em vários hospitais. Porque tudo aquilo ali é produto da criatividade de um profissional, a criatividade, o estudo, a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu espero que vocês tenham entendido que é competência. Então, dentro do modelo de desenvolvimento profissional, eu preciso saber quais são as ações que eu, hoje, não consegui ainda desenvolver e que eu preciso desenvolver. Então, vamos lá? Então, primeiro ponto, identificação das competências associadas ao objetivo. Voltando, primeiro ponto é o objetivo, modelo de desenvolvimento profissional.
Aí eu identifico as competências que estão associadas ao meu objetivo. Ah, eu tenho um objetivo X. Eu quero ser uma profissional, e eu vou dar um exemplo aqui, que a gente teve uma palestra brilhante, brilhante mesmo, com a Márcia Mello, que ela é bambambam, né, em rotulagem, e ela estava falando que qualquer profissional pode desenvolver um rótulo, né? Então, isso não é privativo de um profissional. Vamos pensar que você colocou lá no seu objetivo: eu quero ser desenvolvedor de rótulos para indústrias, enfim, para as empresas. Eu gosto disso, eu acho legal. Ficha técnica, é isso que eu quero. Beleza. Então você vai analisar as competências. Você tem todas as competências hoje para conseguir desenvolver um rótulo? Caramba, eu nem sei se eu aprendi isso na época da formação. Ok, então vamos lá. Quais são as competências? Identifica as competências que estão relacionadas ao seu objetivo, levanta as lacunas que você tem, que você não desenvolveu, e constrói um plano de aprendizagem. Olha que lindo! Lindo, né? Então, eu tenho um objetivo e eu, a partir do meu objetivo, analiso as competências e, por fim, eu vou, como eu já sei, o que eu não sei, eu preciso construir um plano de aprendizagem. E a partir dessa construção do plano de aprendizagem é que vão começar as ações. Então, vamos lá? As ações de aprendizagem. Então, é o terceiro ponto dentro do modelo de aprendizagem. Então, as ações de aprendizagem, elas podem ser formais e elas podem ser informais. Formais são aquelas estruturadas, são aquelas planejadas. E as informais são aquelas casuais, ocasionais, são aquelas que você cria um ambiente informal de aprendizagem, busca locais, busca profissionais, discute. Então, são ações informais. Eu entro em comunidades, eu participo de movimentos, eu aprendo. E aí, por quê? Porque tem a ver com as relações sociais. Então, as ações informais. Ah, eu de repente escolhi um determinado local para que eu comece só a observar. Olha, eu queria pedir para o senhor, eu estou na formação de técnico em nutrição, estou vendo que o senhor tem uma padaria. Será que o senhor pode me dar uma oportunidade de eu observar só de você estar num local? Observando, você está aprendendo, né? Então, assim, outro dia a gente gravou um vídeo, você não sabe fazer ficha técnica? A Aline falava, vai para sua cozinha, pega o seu arroz e seu feijão dentro da sua casa e aprende a fazer uma ficha técnica. Faz um manual de boas práticas da sua cozinha. É um exemplo, né? Então, assim, de ações que você pode ter. Beleza, então vamos lá. Seguindo dentro dessas ações, a gente tem processos cognitivos, que tem a ver com o aprender, né? Processos afetivos, perceptivos e comportamentais. E eu vou dizer para vocês que eu li um pouco da literatura nacional e um pouco das referências internacionais. A nossa literatura nacional traz muito mais esses processos cognitivos. E a literatura internacional, ela está trazendo com muita força processos afetivos, perceptivos e comportamentais. A gente vai falar um pouquinho deles aqui para frente. Mas esses processos dizem respeito às ações, são as decisões que você toma, é aquilo que você acredita. É importante que você acredite em você enquanto profissional, porque se você não acreditar em você, quem vai te contratar? Quem vai acreditar se você mesmo não acredita? Então, isso é sério, né? E faz parte das ações de aprendizagem. Então vamos lá. E um outro ponto, transformação a partir da interação social e das experiências pessoais e profissionais. Então, se permita ter essa transformação, viver essa transformação enquanto profissional. Interaja. Eu costumo dizer assim que no ambiente profissional a gente precisa fazer amigos, né? Conquistar amigos que possam também acrescentar, pessoas que vão acrescentar, né? Ficar aí domingo à noite no bar, bebendo, enfim, só isso. Não, amigos também, colegas de profissão que vão fazer com que você aprenda, porque quer te ver bem, porque
porque quer te ver desenvolvendo competências. Então, olha que legal, transformação a partir da interação social e das experiências pessoais e profissionais. Cada emprego que você vai entrar é uma experiência nova, né? É uma experiência nova. Você vai ter experiência ali, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Beleza, vamos passar para o próximo? Então, uma vez que eu criei ações de aprendizagem, eu vou pensar na identificação de progressos. Beleza, conquistei, escolhi o meu objetivo, analisei as competências que estavam faltando, corri atrás, desenvolvi ações formais e informais e agora eu tenho que saber se eu consegui aprender. Porque para ir para o mercado, eu preciso ter segurança naquilo que eu faço. Beleza, e aí eu tenho o quê? Indicadores de avanço profissional. O que é esse indicador? Volta lá na competência. Você sabe fazer aquilo que você diz que você tem que fazer na hora de aprender a fazer um rótulo? Você sabe fazer? Você já conhece todas as legislações? Você viu que você tinha essas lacunas? Você sabe fazer? Então, volta, treina, faz um rótulo, faz o teste com você mesmo, avalia se você sabe fazer. Se você sabe fazer, ok, as suas ações foram show de bola. Agora, se não foi, volta para as ações profissionais, para as ações educacionais. Isso é importante. Então, assim, a vida é assim, é um recomeçar. Não aprendeu tudo, volta e vê o que ficou faltando para você complementar. Beleza, vamos seguindo então. Reflexão sobre as metas pessoais. Então, você tem que refletir, porque você atingiu você foi lá escolher o seu objetivo e agora você deve refletir sobre as suas metas. Então, beleza, você chegou aonde você queria, você sabe agora quais são suas metas. Conseguir um emprego, abrir uma plataforma nas redes sociais para que você possa fazer um determinado trabalho, um exemplo, buscar indústrias, empresas, oferecer o seu serviço de rotulagem, que agora você está preparado, você sabe fazer, tá vendo? Então, você tem que refletir sobre essas metas, para você atingir essas metas. Beleza. E aí, quando você reflete sobre essas metas, que você sabe aonde você quer chegar, começa a abrir novos cenários e possibilidades. E olha que às vezes são muito maiores do que aquele seu objetivo almejado. Olha que legal. Então, isso aí que eu trouxe para vocês é um modelo de desenvolvimento profissional. E aí eu volto aqui nesse ícone. É esse ícone que eu estou falando que foi proposto por Luciana Mourão. Então vamos lá. E aí vamos falar da empregabilidade, que eu já tinha falado para vocês, né? Só que para você aumentar a sua empregabilidade, que seria conquistar um emprego, ou de repente manter o seu emprego, existe o que a gente chama de escala de empregabilidade. E olha aqui, isso aqui eu também encontrei num artigo que falava só sobre empregabilidade, Kelly Campos, que traz essa informação e muitos outros autores usam ela hoje. Então, escalas de empregabilidade são muito importantes para que a gente possa entender o que o mercado está esperando. Então, quando você senta numa cadeira participando de uma seleção, uma entrevista de emprego, o que esses profissionais estão olhando? Se você tem estabilidade emocional, olha que eu falei de emoção, porque a literatura internacional traz muito isso, estabilidade emocional. Aí você senta naquela cadeira se tremendo todo, não tem segurança no que você está falando, a pessoa vê que você é insegura, começa a chorar, o emprego vai ser seu? Não vai. Então, estabilidade emocional a gente tem que ter. Só que eu digo para vocês que a estabilidade emocional, ela também depende da sua segurança. Então, imagina eu aqui falando de desenvolvimento profissional se eu não tivesse estudado. Talvez eu estaria falando aqui um monte de coisas para vocês e hoje eu estou aqui tranquila. Por quê? Porque eu estudei para estar aqui falando com vocês. Entendem? Então, se você vai para uma entrevista de emprego, você tem que estar preparado. Você tem que entender a política organizacional daquela empresa. O que você vai fazer lá, né? Então, assim, quais são as habilidades, as atitudes, os conhecimentos que você tem que ter. Beleza, vamos lá. Porque aí você vai estar muito emocionalmente estável. E aí, um outro ponto, habilidades mentais gerais que são observadas pelas pessoas que fazem essas seleções.
Então vamos lá. A estabilidade emocional tem a ver com o quê? Com a abertura a experiências. Imagina você senta numa cadeira e a pessoa ela tá observando se você está aberto a novas experiências. Então falar que você está aberto a novas experiências, a pessoa vai falar assim, caramba, né? Então ela serve para esse emprego. Por quê? Porque aqui não vai ser aquela mesmice que talvez ela aprendeu. E não é, gente. Às vezes você está no curso, você aprende uma determinada, né, um determinado fazer, e você chega numa empresa, a empresa criou aquele fazer específico para ela, da forma com que a identidade daquela empresa funciona. Então, eu tenho que estar aberto a novas experiências. Outra coisa, quem é que não quer ter uma pessoa agradável do lado, né? Então, assim, ser agradável nesse momento de entrevista, as pessoas estão olhando se você é agradável, né? E aí, né, você, poxa, mas será que eu sou agradável? Busque, né, ter empatia, converse com a pessoa, mostre que você é uma pessoa agradável. E um outro ponto dentro da estabilidade emocional é a extroversão, sorria, brinque, né? Isso é importante também. Então, são 3 pontos, olha só, vários, e isso é quase que consenso, hein? Dentro das organizações, principalmente de recrutamento. Se a pessoa está aberta a experiências, se ela é agradável e se ela tem esse aspecto de extroversão. Bora lá. Isso tudo mais habilidades mentais. O que são essas habilidades mentais? Tem a ver com brilhantismo. Aí você fala, caramba, o que é isso? Você tem que ser brilhante, cara. Você tá ali, você tem que meio que dar uma aula para quem tá te recrutando, né? E a pessoa vai falar assim, vale a pena eu contratar. Por quê? Porque essa pessoa sabe, porque essa pessoa estudou, ela sabe o que eu quero dela. Então, ela está sendo aqui um profissional brilhante. Então, dê exemplos, experiências suas. Ah, mas eu não tenho experiência. Ah, mas eu não tive oportunidade. Cara, peça a oportunidade, seja brilhante, se coloque à disposição, sabe? Mesmo que você não tenha a experiência que ela esperava. Ah, você não tem. Eu fiz uma live também aí com a Ayla uma vez e ela tava, nem sei se ela tá aqui me escutando, né? E ela deu esse exemplo que eu achei muito legal, né? E ela foi para uma seleção muito forte e a profissional falou: Mas você não tem experiência? Eu não tenho? Olha quantas coisas eu já fiz na minha vida. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu treinava isso, eu estudava aquilo. Como que eu não tenho experiência? Tá vendo? E ela foi brilhante, assim, pela fala dela, isso foi legal. Então, outro ponto. Agilidade, solução de problemas. Então, caracas, qual a empresa? Desculpe o caracas, mas que eu vi no meio de adolescentes também, mas as empresas querem soluções. Problemas a gente sempre vai ter, a gente não vai encontrar aquelas empresas na linha tênue onde nenhum problema acontece. Acontece. E quem resolve? Somos nós, os profissionais que estão ali na linha de frente. E é isso, e tem que ter agilidade, porque se a gente não tiver agilidade, pronto. Né? Aquele bicho preguiça que tá ali vendo um problema e não consegue correr para resolver. E olha que na nutrição a gente tem que ter muita agilidade para resolver isso. Bem, facilidade em aprender novas habilidades, que é o que eu falava de experiência, né? Aprende coisas novas, porque aí você agrega ao seu trabalho e você só tende a crescer. E responsabilidade com aquilo que foi pedido. Então, tá vendo essas habilidades mentais? No momento da entrevista, o recrutador ele vai observar brilhantismo, se você tem agilidade, ela vai te falar de questões que vão mostrar a sua agilidade ou não, facilidade em aprender coisas novas, e você já pode se adiantar colocando isso, e responsabilidade. Então, esses são os 2 pontos para aumentar a sua empregabilidade. Vamos lá? Beleza, e aí eu coloco uma pergunta. A vida profissional é sobre se encontrar ou sobre criar a si mesmo, né? A si próprio. Então, o que vocês acham, gente? Responde aí no chat. A vida profissional é sobre se encontrar ou sobre criar a si próprio? E aí vamos lá, né? Criar a si próprio. Olha só o que a literatura internacional traz. Não sei se vocês já escutaram falar nesse dizer, né? Life design. Então, life design, criar a si próprio, né? É você criar um design próprio,
único. Então, o que é life design? É uma atitude ativa por parte do trabalhador em termos de construção e desenvolvimento da sua trajetória. Tá vendo? Ah, porque o curso que eu fiz, a empresa, porque é tão fácil você colocar a culpa no outro, né? Que a empresa que você fez não te deu estágio, que agora o curso não tem estágio, por isso você está fadado ao fracasso, né? Ah, porque a empresa que você fez era um curso à distância, curso à distância não é do mesmo jeito, é sempre assim, você vai ficar se escondendo atrás das suas desculpas, né? Então, o que eu estou dizendo hoje para você? Que você tem que ter uma atitude ativa como técnico em nutrição, em termos de construção e desenvolvimento da sua própria trajetória, entende? Então é isso, você já sabe ali o modelo de desenvolvimento, cria o objetivo, se identifica com ele, veja as lacunas, estude, se prepare e depois faça uma avaliação se você aprendeu ou não. A cada momento que você... E esse modelo de desenvolvimento profissional, ele é cíclico, ele não para, ele é a vida toda. E enquanto saúde você tiver, enquanto você estiver trabalhando, ele não para. Então é isso. E aí eu estou criando o quê? Né? Eu estou criando o meu perfil de trabalhador. E isso é muito bacana. Vamos lá? E aí eu coloco aqui, né, essa menina, porque assim, eu olhando a imagem dela, eu falava assim, cara, que alegria, né? Ela tá plena, né? Ela tá plena, porque a autoeficácia, ela tem a ver, e isso a gente vê muito na literatura internacional, ela tem a ver com a crença individual sobre atuar com sucesso. Você acredita que o sucesso é para você? E eu te digo que o sucesso é para você, técnico em nutrição e dietética. Hoje é o seu dia. Você pode sim alcançar essa carreira de sucesso. Só que você precisa acreditar. Por quê? Porque a gente traz muitas crenças pesadas de que a gente é incapaz, de que a gente não consegue. E eu tô falando isso porque eu estive muito tempo em sala de aula com profissionais que acreditavam, alunos que buscavam o tempo inteiro e aqueles alunos que estavam ali e o tempo passando e não agia e não fazia muita coisa. Essas pessoas que acreditaram hoje, elas são pessoas de sucesso. E aí você pensa, e tem outros que não agiram, né? Então, assim, porque deixaram com que essa crença de incapacidade, de que eu não mereço, que eu vou nascer assim, que eu nasci assim, que eu vou continuar assim. Não, isso não existe. Então, a literatura internacional traz sobre isso. Então, padrão de escolhas, esforço e persistência, processo de pensamento e reação emocional diante de um obstáculo. Porque se um obstáculo se apresenta, cara, cria outro objetivo. Pensa em outro modelo de desenvolvimento profissional para você e segue a sua vida. Vá em frente. Não fica aí sentada. Ah, eu não tenho oportunidade e tal. Ah, porque também a gente acaba muitas vezes se fiando em porque o profissional não é reconhecido, porque eu trabalho demais e ganho pouco. Ok, tudo bem, você pode dizer isso, mas você ganha pouco porque você quer. Não, não é porque eu quero, porque o piso é baixo. Você já pensou quantas coisas você pode fazer de forma colateral para poder melhorar se rentabilizar, né? Ganhar mais aquilo que você espera? Você tem ali o seu emprego, ok? E começa a se preparar. Cara, de que forma que eu posso me rentabilizar melhor, ganhar mais como técnico em nutrição? Eu tenho que estudar para um concurso? Não sei. Eu tenho que fazer um outro curso? Eu posso, por exemplo, fazer rótulos? Eu posso manual de boas práticas? Eu posso prestar uma assessoria para uma empresa? Gente, tem muita coisa que pode ser feita, né? Então é isso. Então, diante de um obstáculo, eu não posso parar. Eu tenho que repensar. Peraí, qual que é o meu problema hoje? Eu preciso resolver esse problema para eu poder avançar profissionalmente. Então vamos lá. E aí, vamos lá, pensando na questão do emprego, né? E aí eu estou falando agora para aqueles que ainda não estão trabalhando, que estão no curso, que ainda não tiveram uma oportunidade, né? Então, assim, comece a procurar, a identificar as oportunidades, se coloque à disposição, sabe? Eu me lembro, eu acho que muitos de nós aqui, quando saiu da sua formação, mandou, né, fez tanto currículo, colocou um sapato baixo, um tênis e saiu batendo de porta em porta.
Hoje nem precisa disso. Hoje você tem redes sociais que você consegue meio que se mostrar. Use as suas redes sociais a favor, né? Porque aí você pega a sua rede social e você fica colocando bebedeira, um monte de coisa, a pessoa que vai te recrutar, você pensa que ela não está de olho na sua rede social? Está sim. Então, assim, identificar a oportunidade para que você possa conquistar um emprego. Então, entre em grupos de profissionais técnicos em nutrição, conheça empresas que contratam muito. Olha só, o que a gente teve ontem, a palestra da Raquel Adjafre, que falou: entrem no meu LinkedIn, que é todo tempo, todo momento, eu estou colocando vagas de emprego. Sinceramente, eu não sei quem é que está falando que não tem emprego, porque a gente está vendo o tempo inteiro. Uma vaga para técnico em nutrição, outra vaga, e você está se preparando para essa vaga que está saindo? É isso que eu pergunto. Então, preencha propostas. Sai preenchendo propostas, mande currículo, decida o tipo de trabalho que você quer ter. E isso tudo tem a ver com seus objetivos, né? E segue buscando com otimismo, porque uma hora essa porta vai se abrir para você. Tenha certeza que vai se abrir. Abriu para muitas pessoas e vai se abrir para você. Então seja otimista, corra atrás. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim: é hoje. É hoje que eu consigo a minha vaga de emprego, e vai em frente, sabe? Assim, eu acredito muito, o universo conspira, por favor. Então vamos lá, experiencial. Olha só que legal. Eu digo para você: mas o meu objetivo, eu não encontro emprego, porque eu quero trabalhar na área clínica. E não tem emprego na área clínica. Tá me aparecendo a área de produção. Então eu digo para você: beleza. Então, o que você tem que buscar? Se permita ter uma experiência profissional, mesmo que não seja o seu objetivo. Porque ali, quando eu falei de emprego, quando eu falei das oportunidades, né, que era justamente isso: identifique a oportunidade, preencha propostas, eu trouxe aqui um ponto de aprendizagem experiencial, que é importante que você se permita viver outras experiências, mesmo que não seja o seu objetivo. Porque viver outras experiências vai te ajudar, vai alavancar o seu desenvolvimento profissional. Porque assim, você está ali procurando seu objetivo, mas não abre portas. Então, abrir uma outra, entra. Não significa que você vai ficar lá para sempre, só porque você entrou. Mas é um momento de aprendizagem, de experiência que você vai ter. Então, bora lá. Seguindo. E aí, eu vou falar para vocês sobre a satisfação no trabalho, e eu li um artigo que falava só sobre satisfação. E olha o que o autor diz: que quanto maior a identificação organizacional e o desenvolvimento profissional, maior será a percepção de satisfação no trabalho. Olha só, imagina, se você gosta do que você faz, se você se identifica, né, com a organização onde você trabalha, e você se desenvolve profissionalmente continuadamente, a satisfação no trabalho ela está garantida. E olha que legal, porque você precisa estar satisfeito, porque nós da área de nutrição, nós trabalhamos para o outro, com o outro. Se você não ama o que você faz, você não vai fazer bem feito, você não vai estar satisfeito, e o outro vai ver que o seu trabalho não está acrescentando para ele. Então você precisa estar satisfeito. Se identifique com aquilo que você realmente quer fazer, com aquela empresa que você quer trabalhar. Busque se desenvolver, aperfeiçoar, que é isso, é o que esse cara está fazendo. Ele está sorrindo, trabalhando. Ele está feliz, trabalhando. Então, bora lá. E aí, beleza, eu não tenho como não falar do IBT Nutri, né, Lil? Então, assim, e foi nisso que nós pensamos, né? Desenvolvimento profissional foi o carro-chefe do IBT Nutri. E aí eu digo para vocês, porque nós pensamos em inspirar, em unir, em fortalecer os técnicos em nutrição, né? Justamente considerando que muitos de vocês buscaram a gente dizer assim: nós estamos desamparados, porque a gente queria que esses profissionais estivessem unidos, juntos, enfim, né, que pudessem ter algo, que pudesse também ajudá-los a se atualizar. Então, a nossa missão hoje, a gente pensou aí
no IBT Nutri, acaba que eu estou aqui meio que fazendo uma propaganda, né? Porque é hoje o nosso trabalho, o que a gente está trabalhando hoje é com o técnico em nutrição e a gente ama fazer isso. Né? E a cada dia, hoje eu já acordei de manhã cedo, dando os parabéns para milhares de técnicos ali que está na minha lista, que eu conheço, os do IBT Nutri, e assim vai. Porque a nossa missão é essa, fortalecer vocês, né? Fornecer o tempo todo atualizações, permitir momentos de prática. E olha que legal, porque o que a literatura traz hoje e que a gente também pensou baseado nisso, né? Em aprendizagens ativas e positivas, onde a gente tem trocas de experiência, comunidades de prática, grupos formais de trabalho que possam estar se ajudando, mentorias, equipes de projetos, desenvolvimento de competências. Nossa, é trabalho, né? Mas é gostoso, gente, é gostoso. A gente pensou em tudo isso para o técnico em nutrição. Por isso, todo dia a gente está trazendo conteúdo novo, a gente está pensando nisso. Porque, às vezes, né, e quantas pessoas já buscaram a gente ajuda e a gente reluta e fica na sala de aula. E hoje hoje eu não estou na sala de aula, mas hoje eu estou aqui com o IBT Nutri, porque eu acho que as redes sociais, esse ambiente, o fato da gente poder encontrar com pessoas de vários estados, isso é engrandecedor enquanto pessoa, enquanto ser humano, sabe? Porque a gente faz trocas. E isso é legal. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta palestra, que ela tenha ajudado muito vocês. Eu espero que daqui para frente vocês possam dar o seu pontapé inicial para a elaboração do seu plano de desenvolvimento profissional. E para isso, eu me coloco à disposição para ajudá-los da forma que vocês precisarem. Entrem em contato conosco, manda um direct pra gente, manda um comentário, que a gente vai, na medida do possível, tá ajudando vocês. E outra coisa, acompanhem esse mês as postagens do IBT Nutri, porque o nosso objetivo é ajudar o técnico em nutrição a se desenvolver profissionalmente. E para isso, nós vamos dar tudo o que a gente pode dar para você que é técnico em nutrição, para que você tenha condições de melhorar o seu trabalho, a sua atuação, o seu desenvolvimento profissional. Queremos que você a cada dia cresça mais, se desenvolva mais profissionalmente, porque quanto mais você se desenvolve, melhor são as suas condições de emprego, de salário, são as possibilidades. As portas tendem a se abrir. E se hoje você acha que você não é bem remunerado, que não se paga bons salários para o técnico em nutrição, nós do IBT Nutri também pensamos nisso. E daqui para o final do mês e início do próximo, nós vamos trazer outras possibilidades para que você possa aumentar a sua renda, para que você possa aumentar o seu reconhecimento profissional. Então fique conosco, acompanhe as nossas postagens, compartilhe os nossos vídeos, mande para os seus colegas, enfim, os técnicos em nutrição, eles precisam escutar isso, eles precisam estar conosco. Quanto mais unidos estivermos, mais fortes seremos.